Todo mundo já ouviu alguém dizer que o Kakashi era um péssimo sensei, que ele só ligava pro Sasuke, que deixou o Naruto e a Sakura de lado, ou que ele nunca deu um treino real de verdade pra eles. Mas será que isso é realmente verdade? Ou será que o papel dele como mestre ia muito além de simplesmente ensinar jutsus? Pensa comigo, o Kakashi já carregava o peso da morte de todos os seus companheiros, e isso moldou completamente a forma como ele guiava o time 7. Por trás da fama de professor relaxado, tinha alguém ensinando valores que nenhum treino físico poderia passar. E nesse vídeo eu vou te mostrar que o Kakashi na verdade não foi um mau sensei, e que na verdade ele foi exatamente o mestre que tanto a Sakura quanto o Naruto realmente precisavam. Embora muitos não recordem, o primeiro grande ensinamento do Kakashi como sensei veio durante a missão no País das Ondas. Foi ali, frente a frente aos Zabuza Momochi, o demônio do gás oculto, que ele mostrou ao time 7 o que significava ser um verdadeiro ninja. Em meio à batalha, quase tudo parecia perdido, mas o Kakashi foi claro em suas palavras. Ele disse que independente das circunstâncias, ele defenderia seus companheiros, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Essa frase não foi apenas um juramento no calor da luta, ela se tornou a base da filosofia que ele iria transmitir aos seus alunos, só que muitos não notaram. Naruto, Sasuke e Sakura, cada um à sua maneira, ainda não entendiam o peso daquelas palavras. E tudo bem, não dá pra julgar, já que eles eram de fato inexperientes. Mas Kakashi sabia que o verdadeiro poder de um time não estava no talento isolado. O verdadeiro poder está na confiança, no sacrifício e na união. E foi exatamente essa semente que ele começou a plantar logo naquele confronto. Após sobreviverem ao embate com Zabuza e Haku, o time 7 deu um passo além. Kakashi, ciente da imaturidade de seus alunos, decidiu aplicar um treinamento essencial, sendo ele o famoso exercício de andar sobre as árvores sem usar as mãos. Sendo esse um treino simples à primeira vista, mas que sim, exigia muita concentração, paciência e um controle absoluto de chakra. Naruto, impaciente como sempre, foi o que mais teve dificuldade. Sasuke, também sendo competitivo, não aceitou ficar para trás e forçou seus limites até superar a si mesmo. Já a Sakura, muitas vezes subestimada dentro da fandom de Naruto, mostrou talento natural para o controle de chakra, surpreendendo todos. Tudo bem que cada um deles à sua maneira cresceu naquele processo, mas a Sakura foi a quem mais se destacou. E o mais interessante sobre esse treinamento é que ele não se baseia apenas em melhorar o seu potencial de chakra, não é só isso. Kakashi de certa forma acabou ensinando muito sobre a disciplina, resiliência e como eles deveriam superar os seus próprios limites. E que a vitória só viria para aqueles que aprendiam a se equilibrar. Depois dessa experiência no País das Ondas, Kakashi percebeu algo. O time 7 não era mais um grupo qualquer de genins inexperientes. Eles tinham provado coragem em uma missão de nível muito acima do esperado e mais que isso, já mostravam sinais de amadurecimento. Foi então que o Kakashi tomou uma decisão ousada. Ele inscreveu seus alunos para o exame Chunin. Não apenas para testá-los, mas para mostrar ao mundo ninja que aquele time tinha algo especial e, acima de tudo, para permitir que o Naruto, Sasuke e Sakura colocassem em prática tudo o que aprenderam ao lado dele, desde a lição sobre companheirismo até o controle refinadíssimo de chakra que os fortalecia a cada passo. Mas claro, existe muita coisa que acaba sendo analisada de forma errônea pelos fãs, principalmente porque a maioria não se atenta aos pontos narrativos que são extremamente importantes para a história de Naruto. E é exatamente isso que eu quero trabalhar nesse vídeo. Eu tenho certeza que se você for no mínimo mente aberta e realmente fã da obra de Naruto, você vai sair desse vídeo pensando se realmente o Kakashi é um péssimo sensei, porque na boa, na verdade, é totalmente o contrário. E eu acredito que você vai sair desse vídeo com esse pensamento. No exame Chunin, a vida do time 7 foi colocada em um nível de perigo que nem eles, nem Kakashi imaginavam. Logo na primeira fase da Floresta da Morte, eles cruzaram com ninguém menos que Orochimaru, um dos 3 legendários Sanins de Konoha. E foi nesse encontro que o peso do aprendizado de Kakashi começou a ser testado de verdade. Naruto, em sua impulsividade, acabou recebendo um selo de Orochimaru que limitava sua capacidade de moldar o chakra. Esse detalhe quase apagou o crescimento que ele vinha conquistando desde a missão do País das Ondas. Já Sasuke, por sua vez, foi marcado pela temida marca da maldição.
um poder que parecia tentador, mas que na verdade o corroía por dentro e colocava sua vida em risco a cada uso, e muitos acabam ignorando esse fator. Ambos estavam sob uma pressão absurda, enfrentando não apenas inimigos externos, mas também as próprias limitações impostas por Orochimaru. E aqui surge uma grande polêmica. Kakashi não conseguiu ajudar o Naruto com seu selo, ao menos não naquele momento. Por outro lado, ele conseguiu intervir com Sasuke, selando temporariamente a marca da maldição para impedir que ela consumisse seu aluno por completo. Foi justamente aí que muitos fãs começaram a levantar a crítica de que o Kakashi favorecia o Sasuke, afirmando também que ele negligenciava de certa forma o Naruto, que sempre parecia ser deixado em segundo plano. Mas quando olhamos para a narrativa da obra, essa interpretação começa a perder força. Na verdade, o Kakashi não estava desvalorizando o Naruto, muito pelo contrário. Ele sabia que o Naruto tinha algo dentro de si que ainda precisava ser lapidado de outra forma, e por isso sua abordagem com ele foi simplesmente diferente. Enquanto o Sasuke precisava de limites para não ser engolido pela marca da maldição, o Naruto precisava de confiança para superar o peso de carregar os poderes da raposa de 9 caudas. Esse contraste entre os dois era a chave da pedagogia de Kakashi, ainda que muita gente não percebesse na época. Por isso, dizer que a queda do Kakashi como sensei começou nesse ponto é, no mínimo, ignorar o que o Kishimoto construiu. Porque foi justamente nesse arco que se provou que ele entendia melhor do que ninguém o potencial de cada um dos seus alunos. As primeiras lutas do Exame Chunin já mostraram como Kishimoto sabia trabalhar a narrativa do time 7. Sakura, por exemplo, acabou empatando com a Ino, e justamente por esse empate, não havia por que Kakashi se dedicar a ensiná-la algo nesse meio tempo da prova. Era a história mostrando que a Sakura ainda não estava pronta para um salto tão grande sozinha. Enquanto isso, o Naruto entrava em sua luta com Kiba com uma desvantagem enorme. Muitos acabam esquecendo, mas sim, nesse momento ele já tinha o seu controle de chakra completamente prejudicado, e é aqui que entra a visão estratégica do Kakashi como sensei. Ao perceber essa fraqueza, ele não tentou forçar algo que estava além de sua própria especialidade. Ele simplesmente fez o básico e colocou Naruto nas mãos de Ebisu Sensei. Muitos subestimam o Ebisu por parecer um ninja aleatório, e não tá errado. Mas esse é um erro de quem olha apenas a superfície da obra. Ebisu, assim como os ninjas da classe Anbu, eram especialistas justamente no que o Naruto mais precisava naquele momento, o básico. O fundamento de ser um ninja se baseia na eficácia e no domínio do uso do chakra. E é fácil esquecer que sem esse controle, qualquer técnica mais avançada é inútil. E mesmo que parecesse pouco, era exatamente o que o Naruto precisava para se desenvolver. Claro, Kakashi não tinha como saber sobre o selo colocado por Orochimaru, que limitava o Naruto. Mas dentro do que ele sabia, sua decisão foi impecável, sendo esse um verdadeiro acerto de mestre. E fala sério, não era como se ele realmente também pudesse ensinar algo grandioso ao Naruto naquele estágio. Já o Sasuke é uma situação completamente diferente. Sasuke compartilhava com Kakashi um elemento em comum, o Sharingan. E além disso, ele precisava lidar com a maldição de Orochimaru, que ameaçava consumi-lo. Então era natural que o Kakashi voltasse sua atenção para esse ponto. Ele não só explorou as possibilidades do Sharingan com Sasuke, como também lhe deu uma adaptação baseada na velocidade de Rock Lee. E somado a isso, ele ainda o presenteou com o Chidori, uma técnica criada para lidar com inimigos de alto nível e que tinha uma vantagem específica contra a areia de Gaara. Porque convenhamos, por mais resistente que fosse sua areia, aquele elemento ainda sofria contra o corte e a perfuração de um relâmpago. Isso mostra que o Kakashi não deu mais importância para um lado do time, em detrimento do outro. Na verdade, o Kakashi simplesmente soube enxergar as necessidades individuais de cada aluno. Naruto precisava de fundamentos, Sakura ainda não tinha espaço para evoluir de forma relevante naquele momento, e Sasuke, por outro lado, estava no limite entre crescer ou ser consumido pelo próprio poder. E a narrativa trabalhava isso com clareza, e Kakashi agia dentro do que cada situação exigia, sem exageros, sem favoritismo, apenas como um sensei que sabia qual peça mover no tabuleiro certo. Como já citado nesse vídeo, durante o treinamento de Naruto com o Ebisu, aconteceu algo de forma inesperada. O destino colocou Jiraiya no caminho do Naruto, e a partir desse encontro, a história mudou completamente.
E é nesse ponto que a genialidade do Kishimoto entra na cena, porque o Jiraiya não só se tornou o mestre do Naruto, como também foi o responsável por desbloquear o verdadeiro potencial dele. Logo no início, o Jiraiya percebeu que tinha algo errado no corpo do garoto. Naruto tinha dentro de si o selo de 5 elementos ímpares. Esse selo foi colocado por Orochimaru, como já citado, durante o exame Chunin, e esse é o detalhe que o limitava drasticamente. Mas Jiraiya, com sua experiência, notou de imediato o problema e conseguiu reverter o selo que Orochimaru havia colocado no Naruto. E o efeito foi imediato, o Naruto melhorou praticamente da água para o vinho. Aliás, eu tenho um vídeo explicando exatamente isso. Por que o Orochimaru colocou esse selo no Naruto e como isso o limitava. Se você ainda não viu, corre lá depois desse vídeo, porque tá incrível. E claro, se você tá gostando desse vídeo, me fortalece com seu like e se inscreve no canal. E sem mais enrolação, após esse desbloqueio feito por parte do Jiraiya, o Naruto cresceu muito. Ele não só aprendeu o jutsu de invocação com Jiraiya, como também começou a dar os seus primeiros passos no controle de chakra da Kurama. Esse treinamento serviu como base para que o Naruto alcançasse um nível jamais visto antes. Não é à toa que após treinar com Jiraiya, ele foi capaz de derrotar até mesmo o Neji Hyuga, um prodígio nato do clã Uchiha, e na mesma sequência ele enfrentou o Gaara e até o próprio Shukaku, e tudo isso em um único dia. E quando eu falo pra vocês que a narrativa é muito bem trabalhada pelo autor em Naruto clássico, basta você pensar um pouco. Sem o Jiraiya, esse crescimento seria praticamente impossível. E aqui eu quero jogar uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o Naruto teria evoluído tanto assim se tivesse continuado apenas com Kakashi nesse meio tempo? A resposta, na minha opinião, é simplesmente não. E o motivo não é porque o Kakashi foi um péssimo sensei, mas sim porque o Kakashi não tinha as ferramentas certas para treinar o Naruto naquele momento. Kakashi não tinha como lidar com o poder da Kyuubi, já Jiraiya, como um Sannin lendário, tinha a experiência necessária. E foi essa experiência que guiou o Naruto no momento certo. Isso, na minha opinião, é narrativa pura, construída de forma estratégica, e o Kishimoto, sendo autor da obra, sabia que o Naruto precisava desse empurrão. E como vimos, só alguém do nível do Jiraiya que realmente conseguiria tanto proteger o Naruto quanto ensiná-lo de forma extremamente eficiente. Depois de ver o progresso incrível de Naruto com Jiraiya, algo importante aconteceu nos bastidores. Jiraiya, reconhecendo o potencial do Naruto e sabendo da experiência de Kakashi, ele pediu formalmente para assumir a tutela de sensei do Naruto, e Kakashi, de forma madura e estratégica, concedeu a Jiraiya essa responsabilidade. Essa decisão foi crucial para o desenvolvimento do Naruto ainda no clássico. Graças ao treinamento com Jiraiya, Naruto pôde dominar técnicas avançadas que o Kakashi jamais poderia ensiná-lo sozinho. E o exemplo mais claro disso é o próprio Rasengan. Ah, Emanuel, mas o Kakashi sabia essa técnica nessa época? Realmente, o Kakashi tinha sim o domínio sobre o Rasengan, mas o próprio admitiu que nunca teria ensinado ao Naruto por conta da complexidade e do risco da técnica. Tanto é que essa falha é mencionada de forma bem clara quando Naruto e Sasuke usam o Rasengan e o Chidori um contra o outro durante sua luta em cima daquele hospital. E esse é mais um ponto que reforça a narrativa da obra, e não, Kakashi não era um mau sensei por isso. Com o Naruto crescendo com Jiraiya, a atenção de Sakura se voltou para outro Sannin, Tsunade. Isso acontece logo depois que o Kakashi acorda de um coma após ser atingido pelo Tsukuyomi do Itachi. E é aqui que muita gente levanta a mesma dúvida. E a Sakura? Kakashi não deveria ter ensinado mais? E na ação, vamos com calma. É verdade que, diferente do Naruto, a Sakura poderia ter aprendido mais coisas complexas com Kakashi, como genjutsus extremamente poderosos. Ela tinha aptidão para fundamentos avançados, e ele certamente poderia sim ensiná-la. Mas isso não faz do Kakashi um péssimo sensei. Cada membro do time 7 teve seu treinamento cuidadosamente fundamentado. Outra coisa, Naruto é muito bem amarrado, e basta você analisar a cronologia da obra. Assim que os exames Chunins terminam, Konoha passa por uma instabilidade muito grande. E após a queda do Hokage, tivemos a invasão de Itachi Kisame à Aldeia da Folha, e como consequência, o Kakashi acabou perdendo e ficou em coma por semanas. Então não tinha muito o que fazer, ele não tinha como treinar a Sakura ou ensiná-la qualquer coisa que fosse. E na minha opinião, seguindo tudo que foi mostrado na obra, tanto Naruto, Sasuke e Sakura deixaram a tutela de Kakashi no tempo ideal, quando eles precisavam de algo que só os Sanins poderiam oferecer.
Não dá pra negar que Sasuke, Sakura e Naruto evoluíram mais com os Sanins do que jamais poderiam ter evoluído com o Kakashi sozinho, mas isso não apaga tudo o que ele ensinou. Mesmo em Naruto Shippuden, Kakashi continua atuando como mentor quando seus alunos realmente precisavam. A prova disso é o primeiro treinamento que eles têm pós-time skip, e posteriormente o Kakashi também ajuda o Naruto com algo muito peculiar. Com a ajuda do Yamato, ele explica os fundamentos do chakra elemental para o Naruto e o ajuda a desenvolver o seu Rasen Shuriken, sendo essa uma técnica derivada ao Rasengan. Ou seja, mesmo depois de tudo que aconteceu, o Kakashi continuou sendo um pilar essencial na formação dos seus alunos. E isso, pelo menos no que eu entendo sobre a obra de Naruto, mostra que o Kakashi nunca foi um péssimo sensei, e que sim, ele tinha visão estratégica e sabia o momento certo de intervir e de passar responsabilidades, e acima de tudo, compreendia os limites de cada um dos seus alunos. E bom, agora é com vocês. Vocês acham que o Kakashi é um péssimo sensei? Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre a importância dele na evolução do time 7, que eu vou estar lendo todos os comentários. E se você chegou até aqui, eu só te peço uma coisa: se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que acha que o Kakashi foi um péssimo sensei. É isso, nação, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero num próximo vídeo. Fui!